Fala, rapaziada, saudações vascaínas. E hoje uma das grandes dúvidas do torcedor vascaíno se trata da contratação do zagueiro Manuel Capasso. O grande motivo, a grande pergunta feita é: o porquê de tanta insistência num zagueiro que vem apenas do Atlético Tucumã? Valeu a pena 2 meses de negociação por um atleta como Manuel Capasso? Vale a pena pagar 9 milhões de reais quase por apenas 50% dos direitos econômicos de um atleta de 26 anos? Vale a pena tanta espera? Esse é o grande questionamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui neste Boa Noite Gigante. Trazer algumas informações sobre esse atleta que deve ser anunciado nas próximas horas desta segunda, ou até mesmo durante a gravação desse vídeo, ele já foi até anunciado, né, pelo Gigante da Colina. Ou será nos próximos dias. Tudo indica que isso não vai demorar muito para acontecer. Então, é claro, se você quer saber mais sobre esse jogador, o novo xerife da colina, fique ligado aqui no nosso vídeo, não perca. E é claro, se inscreva aqui no nosso canal. Queremos muito mesmo chegar aí à marca agora dos 87 mil inscritos. Hoje ainda o objetivo é chegar aos 86.200, então conto com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, vídeo todos os dias, às 7 horas da manhã, às 2, 3 horas da tarde, depende, o Fala Gigante, e às 8 horas, 8h30 da noite, que é esse, o Boa Noite Gigante. Contamos aí com a sua ajuda, com o seu apoio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, dê esse voto de confiança, te garanto que você não irá se arrepender. E se você está aqui todos os dias, nos ajude. Ajuda o nosso crescimento, o nosso canal depende de você. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí nos comentários. Gostou da chegada do Manuel Capasso? Coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar esse vídeo primeiramente contextualizando a situação. Qual é a situação que temos que falar aqui a vocês antes de trazermos detalhes aí sobre esse novo zagueiro do Vasco da Gama? Desde a última contratação realizada pelo Vasco, que foi a chegada do goleiro Léo Jardim, o Vasco já tinha planos traçados no mercado e ainda tem. É claro, né? O Vasco tem um organograma ali, um cronograma, depende da maneira que você queira falar, de metas a serem traçadas para essa janela de transferências. A janela acaba no dia 4 de abril e o próprio Paulo Brax deixou bem claro que a expectativa é que até o término da janela, ou seja, até o mês de abril, até o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco tenha de 80% a 90% do elenco fechado. O elenco não será fechado por completo até o início do Brasileirão. O Vasco ainda vai começar o Brasileirão com algumas peças faltando. Paulo Brax deixou bem claro isso. Não estou falando se isso é o correto, mas é o que irá acontecer, segundo o diretor executivo do Vasco da Gama. Ah, Lucas, quando o elenco do Vasco será fechado? Expectativa é que o elenco do Vasco seja fechado por completo apenas na janela do meio do ano. A janela que realmente é uma das principais, até mesmo hoje, do futebol brasileiro para grandes clubes que costumam fazer grandes investimentos. Pois essa janela do meio do ano é a principal janela do futebol europeu. A janela onde jogadores do futebol europeu saem e chegam. E automaticamente dá espaço para grandes atletas que ficam sobrando por lá chegarem aqui ao Brasil. A expectativa é que o Vasco faça movimentações mais sérias, movimentações mais realmente movimentações mais movimentadas, não que não existe, né? Mas movimentações mais fortes com relação a craques, a grandes nomes nessa janela do meio do ano, pois é quando encerra a temporada de lá e aí tem realmente um tempo maior aqui para os clubes brasileiros fazerem grandes investimentos. A gente olhando, né, com todo respeito, um clube que faz muitas movimentações assim é o próprio Flamengo. O Flamengo, quando chega à janela do meio do ano, é onde ele se movimenta mais. Nessa janela do início do ano, ele não fez muitas contratações, mas a expectativa é que ele vá com tudo nessa janela do meio do ano, pois abre muitos jogadores a serem contratados lá no mercado do futebol europeu. Então é importante a gente falar sobre isso. Paulo Brax deixou bem claro, 80% a 90% do elenco fechando agora, até o início do Campeonato Brasileiro, e fechar 100% totalmente lá na janela de julho, agosto. Porém, mesmo diante disso, jogadores ainda irão chegar e jogadores ainda irão sair. Não à toa Zé Santos saiu, não à toa Matheus Barbosa saiu, não à toa o Eric saiu, e não à toa o próprio jogador que a gente vai falar agora, que é o Manuel Capasso, chegará.
como outros que eram prioridade se tratando de posição. O Vasco ainda contratará um volante, o Vasco ainda contratará muito provavelmente um ponta, o Vasco ainda quer contratar um camisa 10, a gente falou sobre isso no Fala Gigante, o próprio Maurício Barbieri deixou bem claro esse desejo tanto dele quanto do Paulo Brax, e vai contratar outros nomes que sejam oportunidade de mercado. O Lelê é um caso disso, uma oportunidade de mercado que o Vasco se atentou e irá investir na sua contratação. Sobre o Manuel Capasso, o que a gente falou, uma grande contratação, na minha opinião, feita pelo Vasco, de uma posição que era prioridade, era uma necessidade do elenco. Por que uma necessidade? Pois o Vasco começou a temporada com apenas 2 atletas para a posição, ou aliás, com mais do que 2 atletas, né? Encerrou o ano com o Juan Quinteiro, colombiano, Miranda e Ulisses. Esses 3 jogadores fizeram parte do elenco do Vasco na temporada passada. Virou o ano, o Juan Quinteiro, mesmo tendo a opção de renovar, o Vasco da Gama não quis renovar com o atleta, então o colombiano foi buscar outro clube e Ulisses e Miranda ficaram. Além disso, o Vasco contratou também o Robson Bambu, ou seja, ficam atualmente 3 atletas para a posição. Mesmo diante disso, desde o início da contratação do Robson Bambu, foi deixado muito bem claro por mim sempre, em todo momento no canal, que Robson Bambu não viria para ser o titular do sistema defensivo do Vasco. Robson Bambu é um atleta que teve um grande destaque vestindo a camisa do Atlético Paranaense no ano de 2019, onde foi inclusive o campeão da Copa Comebol Sul-Americana. Após esse destaque pelo Atlético Paranaense, foi vendido ao Nice da França, atuou uma temporada por lá, não foi bem e foi emprestado ao Corinthians no ano passado. Pelo clube paulista também não foi bem. E a expectativa é que, de fato, mesmo diante disso tudo, ele consiga recuperar o seu bom futebol que atuou pelo Atlético Paranaense aqui no Vasco da Gama. Quem vem colocando essa expectativa, inclusive em cima do atleta, é o próprio Maurício Barbieri. Robson Bambu chegou ao Vasco por um pedido do próprio treinador. Porém, mesmo diante desse pedido, hoje o departamento de futebol do Vasco da Gama entende que o Robson Bambu não é uma realidade, mas é uma expectativa, é uma esperança de se tornar um bom atleta. Exatamente por conta disso, desde o início foi deixado muito bem claro que ele viria não para ser o titular, mas para compor elenco. Ou seja, mesmo diante de ter 3 zagueiros atuando pelo lado direito do campo, sempre foi deixado muito bem claro a necessidade de contratar mais um atleta. E esse atleta, gente, desde o início também da janela de transferências, era uma prioridade, que é o Manuel Capasso. Manuel Capasso, desde o primeiro momento em que o Vasco da Gama estava no mercado à procura de um outro zagueiro que atue pelo lado direito do campo, era realmente o nome que sempre circulou nos bastidores do gigante da colina. Depois de tanta insistência, deu certo. Manuel Capasso chegou e agora o Vasco conta com Manuel Capasso, que será o titular, Robson Bambu, Miranda e Ulisses. Ulisses que, na minha opinião, muito provavelmente deve ser emprestado a um outro clube nesses próximos dias. Porém, fica a grande pergunta. Valeu a pena pagar US$ 1,5 milhão, algo em torno aí de 8 milhões de reais, por 50% de direitos econômicos de jogador que tem 26 anos? Fica esse grande questionamento. E até falo mais. Quem é o Manuel Capasso? Deixo aí bem claro a vocês. É um atleta de 1,88 m, que tem passagens além do Atlético Tucumã, seu último clube, por Acassuso, Defensa e Justiça, Aldosove, Platense e New Old Boys da Argentina. Todos os clubes, inclusive, do próprio futebol argentino. Porém, nesta última temporada, foi onde ele jogou muita bola. Pelo Atlético Tucumã, foram 24 gols, 24 jogos, perdão, 1 gol marcado, 101 cortes, 37 desarmes, 38 interceptações, tá aparecendo aí algumas imagens para vocês do Manuel Capasso, 84 bolas recuperadas, 71% de duelos aéreos ganhos e 14 faltas apenas feitas, uma média de menos de uma falta por jogo, o que é um número muito bom para um zagueiro, né? Um zagueiro que tem aí o ideal de desconstruir jogadas, ele fazendo apenas 14 faltas, mostra que ele é um jogador de fato de bastante qualidade. Inclusive sobre pontos fortes, importante trazer aqui a vocês. Através de uma análise feita, a gente conseguiu observar que os pontos fortes dele é o posicionamento, um atleta que se posiciona muito bem, a imposição física e também o jogo aéreo, além também de coberturas defensivas e um jogador que sai simples com relação à sua saída de bola. Tem uma saída de bola muito qualificada e é exatamente isso que Maurício Barbieri quer para a sua equipe. Zagueiros que saiam bem com a bola nos pés. Caso do Léo Pelé. A gente vê a qualidade que o Léo Pelé tem para sair jogando. Quando o Léo Pelé foi contratado por 16 milhões de reais,
Todos nós, não teve um que não criticou o Vasco da Gama por ter pagado esse alto valor pelo atleta. Hoje a gente entende. Hoje o Léo Pelé é a melhor contratação do Vasco, na minha opinião, com relação à regularidade. Um atleta que sai jogando com muita qualidade, um atleta que demonstra calma, um atleta que sabe jogar com as bolas nos pés, um atleta que, além de ser um zagueiro, arma jogo. E a expectativa é que o Manuel Capasso também venha com isso, com esse nível. Ser não apenas um jogador que desconstrua jogadas como um zagueiro, mas que construa jogadas também, sendo esse primeiro homem da bola. A expectativa é que tem um grande jogador pelo lado esquerdo com o Léo Pelé e um grande atleta também agora pelo lado direito, que será o Manuel Capasso. Um jogador, volto a repetir, simples com a saída de bola. Sobre algumas informações diretamente da Argentina. A gente foi buscar alguns comentários de torcedores do Atlético Tucumã. Informações que tivemos primeiramente lá em meados de dezembro sobre uma página do clube argentino, que fala assim: que presente de Natal ganhou o Vasco da Gama. Naquela época o Vasco chegou até a acertar, porém as negociações infelizmente não se desenrolaram de uma maneira positiva. E segue: Manuel Capasso, uma peça de jogador, um pedaço de jogador, um grande zagueiro de área. Teremos que encontrar um substituto à altura. Isso era o que a página do Atlético Tucumã falava. E outras também, né? Realmente dizendo que é um grande atleta. Até teve um momento, né, que um torcedor do Vasco da Gama pediu para ali alguns, no caso, torcedores do Atlético Tucumã falarem mais a fundo quem era o Manuel Capasso, e aí ele respondeu, fala que até o arroba do torcedor, que é o Nico Germano, que fala assim: ao ser perguntado quem é o Manuel Capasso, diz: é um jogador forte fisicamente, que tem um bom jogo aéreo, realmente se posiciona muito bem, é um líder dentro de campo, agressivo com relação não à agressividade, não à violência, mas à força física, e um atleta que joga simples. Esse é o Manuel Capasso. Então, fazendo um resumão aqui para vocês, quem é esse grande nome? E acima de tudo, gente, o Vasco hoje tem uma equipe de scout muito boa. O Vasco hoje não contrata apenas por contratar. Ficou nítido que as contratações que o Vasco fez desde o início da janela de transferências eram baseadas no estilo de jogo. O Vasco contratou atletas baseado naquilo que o Maurício Barbieri quer para a sua equipe. E a gente vê que realmente toda essa insistência feita em cima do Manuel Capasso foi porque era um atleta que o Maurício Barbieri, desde o início, quis contar para o seu elenco. Um atleta que não saiba apenas desconstruir, como ele tem essa qualidade, mas um jogador que também saiba construir com qualidade, desde o primeiro momento em que o Vasco está com a posse, quando ela sai do goleiro, as jogadas para o sistema ofensivo. Volto a repetir, uma contratação muito boa, desembarcou ontem no Rio de Janeiro, esteve presente no Maracanã acompanhando o clássico contra o Fluminense, hoje realizou exames médicos, a expectativa é que ele já tenha inclusive assinado seu contrato hoje, e caso ainda não tenha sido anunciado oficialmente, vocês aí irão saber no momento que esse vídeo está sendo lançado, que ele seja aí no mais tardar nas próximas horas. E ao ser perguntado, né, sobre a possibilidade de entrar em campo, ele falou assim: estava treinando, no caso ele falou ontem no Maracanã, estou pronto para o que o treinador precisar. O Vasco é um time muito grande, muito conhecido. Espero ajudar meus companheiros. Espero que os torcedores me recebam bem. Chego com muita vontade. Expectativa, inclusive, é que já para essa próxima quinta-feira, contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Carioca no Maracanã, Manuel Capasso já esteja à disposição da comissão técnica. Rapidamente passar, né, por essa partida, setores sul e leste inferior esgotados, ou seja, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa novamente de casa cheia, Maraca lotado aí para o torcedor vascaíno estar apoiando o Vasco da Gama em mais um clássico. A gente espera, né, que depois de 9 derrotas seguidas em clássico, o Vasco enfim consiga sair dessa nhaca e vença uma partida, porque o Vasco precisa vencer clássicos. O Vasco é um time grande, é um time gigante, e não pode ficar realmente nessa vergonha que está hoje em dia de não conseguir vencer os seus maiores rivais. Gostou da contratação do Manuel Capasso? Gostou da análise? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E é claro, coloca aí. Tá empolgado com a chegada do novo zagueiro? Acha ele melhor que o Miranda, que o Ulisses, que o Robson Bambu? Coloque aí embaixo. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, e amanhã, é claro, estaremos aqui novamente com a Acorda Vascão. Vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.